bensound.com. 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 E meus amigos e minhas amigas, vocês estão bem? Começamos aqui mais um podcast, mais um Metacast. Deixa eu falar para vocês, eu tava ouvindo um retorno aqui, por isso deu uma confusãozinha aqui, uma atrasadinha, mas eu voltei, galera. Olha aí. Eu quero que você fique ligado com a gente até o fim, porque hoje nós temos uma convidada especial. Nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para dialogarmos juntos. E nós vamos falar sobre louvor, vamos falar sobre adoração, vamos falar sobre igreja. Vamos falar mal da vida dos outros. Não, isso é brincadeira, gente. Crente não fala mal da vida dos outros, né? Crente não faz fofoca. Crente dialoga. Comenta. É lógico. Pede oração. Pede oração, isso. Crente pede oração. Essa é boa. Essa é nova, hein? Ótimo. Crente pede oração. Então, talvez você está fazendo a pergunta, talvez você passou pelo nosso podcast assim, e está perguntando assim, mas esse podcast é podcast de crente? É só para crente? Não, lógico que não. Esse podcast é para todo mundo que gosta de ouvir uma boa conversa, que gosta de participar de uma boa roda de amigos e ouvir
vários temas, porque talvez a igreja seja um mistério para você. E nós estamos aqui para simplificar e desmistificar a igreja. Porque parece que somos um bando de loucos, né? Parece a torcida daquele time que grita aqui tem um bando de loucos. Vai, Corinthians. Não é? Então, a igreja, ela é mais ou menos assim, né? Tem um bando de louco que grita, chora, pula. Mas tem corintiano também, por favor. Tem corintiano. Mas ninguém é perfeito. Palmeirense. Eu sou uma. Aí, ó, Corinthians. já tem quantos corintianos? Gostei da Não? convidada. Então, já temos 3 corintianos. Somos maioria. Se eu fosse de outro time, eu saía da mesa. É o caso de, não sei. Fica a dica. Mas, Eu sou corajoso. Que é São Paulino até a morte, filho. mas Jesus manda nós perdoarmos 70 vezes 7. Isso Até Então, os São Paulinos. A igreja é feita de palmeirenses, Graças corintianos, a Deus. São Paulinos. E olha só, todos convivem juntos. Sabe por quê? A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. Todos vão pro céu, né? Todos O vão. corintiano vai tomar um geral antes de entrar, mas ele vai. Mas vai. Eu Eu- tenho um pouco de dúvida com a questão dos palmeirenses. Eu acho que eles não vão, não. Mas vai, vamos orar por eles. Vamos orar por eles para eles estarem Virar corintiano. conosco. E a igreja é tão interessante que você parar para pensar nessa questão. Olha que interessante. Todas as tribos, de pessoas de diferentes tribos, convivem juntos dentro da igreja. Sabe por quê, gente? Eu costumo dizer que o que nos une não é a placa da igreja, o que nos une é o sangue de Jesus. Nós somos diferentes, mas com algo em comum. E eu costumo dizer que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Porque o que nos une é a cruz. As divergências de pensamento, que nós vamos falar sobre isso, cada igreja segue uma linha de raciocínio, cada igreja segue uma teologia, mas nós seguimos a Jesus. Então, a igreja que prega Jesus é a melhor igreja da terra. E se você está numa igreja que não pregue Jesus, ora para que ela comece a pregar. Amém, gente? Amém. Eu quero já passar aqui pro pastor Jefferson, para ele dar um alô aí para vocês também. Gente, vocês estão bem? Boa noite para vocês. Deus abençoe todos vocês. O pastor Paulo falou algo importante, né? Que o que nos une é mais forte do que aquilo que tenta nos separar. E eu sempre falo isso, né? Às vezes que eu ministro louvor, às vezes que eu... Até mesmo às vezes que eu prego, né? Que eu ministro a palavra, que nós não cantamos a mesma música, nós cantamos para um mesmo Deus, né? Não importa a música, não importa o gênero, se é, né? Vai entrar nesse assunto depois, eu creio, se é forró, se é axé, que seja para o mesmo Deus. Ah, mas o ritmo é diferente, porque não, que seja para o mesmo Deus. Somos um povo, não é? Somos mais do que um povo que se reúne para cantar, mas somos filhos que se reúnem para adorar o Pai. Sim. E existem várias formas de adorar o Pai. Então, realmente, aquilo que nos une é a cruz, foi o sacrifício que ele fez na cruz. Porque através disso, ele ajuntou as pessoas. E a intenção de Jesus sempre foi isso. Não é? Sempre foi ajuntar as pessoas e não espalhar. Embora, às vezes, ele contava umas parábolas, né? Às vezes era para o povo entender, às vezes era para o povo não entender. Às vezes era para filtrar ali quem realmente queria ele. Então, a gente entende que Jesus ele é soberano em todas as coisas. E fico feliz de vocês estarem aí. Deus abençoe vocês. Fique com a gente até o final, porque tem muita coisa legal para acontecer aqui hoje. Essa forma de Jesus falar por parábolas é muito legal, porque Jesus, ele quando percebia que tinha muita gente, para ele era um sinal de que o povo não estava entendendo o que ele estava falando. Ele pensava, puxa, eu vou dar uma apertada no negócio, porque esse povo não está entendendo. E se a comunicação ela não for clara, Cristo não conseguiria alcançar o objetivo dele. Porque a gente pensa, mas Judas foi um erro. Não, Judas ele também foi ministrado de uma tal forma que ele foi cumprir o propósito dele. Não é? Jesus não disse para ele o que tem que fazer, faça logo. Tem que fazer, apressa-te em fazer.
Então, Jesus, sabendo do propósito dele, mas Jesus o empurrou para o seu propósito. Jesus também o conduziu para que ele cumprisse aquilo que ele foi chamado para cumprir. Então, Cristo une pessoas. E aí eu deixo uma pergunta aqui para todos os participantes. Para todos os participantes. Se Cristo, pastor Jefferson disse, Cristo une pessoas, não é isso? Se as pessoas andam desunidas, está faltando Cristo? Sim. Ou às vezes tá faltando querer Cristo, né? Ué, pode ser. Eu vou já. Eu quero. Deixa eu só dizer Pode, uma frase pode de Jesus. falar. Sim. Que primeiro, fala moçada, tô feliz aqui de estar de novo. Feliz de estar com você aqui. Muito Amém. obrigado. Obrigada, Matheus. E Jesus dizia que quem não ajunta comigo, espalha semigo. Então, quer dizer. Sim. Quer dizer, tem que ajuntar, né? Ajuntar é com ele, né? Eu acho que quando nós temos divergências, um bom ponto de convergência a encontrar entre os humanos todos, talvez seja Jesus. Talvez seja viver como Jesus. Isso é uma boa convergência entre os humanos, não é? É buscar no outro Cristo para que a gente possa juntar sempre e ter comunhão sempre. Desde que a gente encontre pessoas com o Espírito de Jesus. Pois é. E melhor do que encontrar pessoas com o Espírito de Jesus é antes viver com o Espírito de Jesus. Para que a gente saiba o que é o Espírito de Jesus e, a partir disso, encontrar pessoas com o Espírito de Jesus. Para poder cada vez mais ajuntar com Ele. E sabe uma coisa, dentre todas as coisas que Cristo nos chama a atenção, uma que eu gosto muito de reparar, Cristo ele sabia entrar e sair. Sim, a hora. Ele sabia lidar com todo mundo. Sim. Ele sabia lidar com o problemático. Ele lidava com o publicano. Ele lidava com as prostitutas, com as meretrizes. Todos. Ele lidava com todo mundo. os poderosos. O rico, o pobre. Então isso é interessante. Então eu vou apresentar aqui para vocês a Ana Costa, a cantora Ana Costa. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Amém, Deus abençoe pastor. você. E já responde essa pergunta aí. Quem está desunido? Porque tem aquela pessoa que vive aquele lobo solitário, né? Aquele... O lobo solitário é fogo. então. Solitário. O Chuck surfista. Norris da vida. né? Daquele filminho que o Samuel gosta, El Solo Lobo. É solo lobo. Né? Que ele vive repetindo, né? El Solo Lobo. Mas a gente sabe que ovelha longe do rebanho, ela é presa fácil. Então, Ana, quem vive desunido, tá faltando Cristo, sim ou não? Eu creio que sim, né? A Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, né? Quem que muda? Somos nós. Nós mudamos, né? Muitas das vezes nós deixamos o ego tomar conta, o nosso achismo, né? De muita coisa. E é como foi falado aqui, né? A gente tem que estar perto de pessoas que têm o Espírito de Cristo. E, infelizmente, nós encontramos pessoas dentro da igreja que não têm o Espírito de Cristo, né? Não tem. Aí dá medo. Exatamente. Ô, Ana, pegando um gancho nessa sua fala, eu acho que você acompanha também uma frase, uma palavra muito usada hoje nos nossos dias é a networking, que é a nossa rede de contatos. São as nossas conexões, o nosso ecossistema, né? Paulo Vieira, ele vai dizer que o nosso ecossistema são aquelas pessoas que nos rodeiam, são aquelas pessoas que caminham mais próximo. O Tiago Brunet, no livro Especialista em Pessoas, ele vai falar algo muito interessante, que ele vai classificando as amizades. E ele trata um tema tão importante que ele diz que as pessoas se tornam nossas inimigas porque nós a colocamos no lugar errado. Por exemplo, tem os íntimos, tem os necessários, tem os incontornáveis. Mas dentro dessa palavra, conexões, se conectar,
com as pessoas certas. Nós tratamos aqui outro dia, a Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então pensa comigo, Ana, o que eu quero que você reflita dentro do seu ponto de vista. Se eu me conectar só com as pessoas certas, o que são as pessoas certas? São aquelas que pensam como eu penso, são aquelas que venceram coisas que eu ainda vou vencer. O Paulo Vieira, ele diz, aquilo que você aplaude, você atrai. Se você aplaudir o sucesso do outro, seu cérebro imediatamente vai processar aquela informação como sucesso é bom. Se você reage mal ao sucesso do outro, o seu cérebro vai projetar o sucesso como algo ruim. E ele vai te afastar. E sucesso que eu estou dizendo é ser um ser humano bem-sucedido dentro do seu propósito. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Não é? Sim. Então, dentro desse contexto, se eu me conecto só com as pessoas certas, aquelas pessoas que vão me catapultar, aquelas pessoas que vão me lançar, aquelas pessoas que vão ser uma voz profética sobre mim, quem vai alcançar as pessoas erradas? E as pessoas erradas, só para eu classificar para você, as pessoas erradas, teoricamente, são aquelas que estão sem perspectiva de vida. São aquelas que não sabem que rumo tomar. Quem vai alcançar essas pessoas, Ana? Eu entendo. Assim, nós, né, como cristãos, nós temos que estar junto com pessoas que às vezes estão precisando de uma ajuda ali, porque a vida dela não condiz com aquilo que é verdadeiramente ser cristão, né? Eu concordo com isso também. E até porque a igreja é um lugar de pessoas que chegam ali arrebentados, né? Chegam feridos, né? Então, eu concordo com isso. Mas que não é fácil. Nós temos que ter uma visão, né, debaixo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que a gente saiba separar isso e possa, em vez deles nos dominar com o que eles têm, nós possamos dominar eles com o que nós temos, que é Cristo Jesus dentro de nós, né? Eu vejo assim. Sim. Jesus teve uma mesa com uma mulher samaritana na beira de um poço. Não foi? Foi, claro. E que mesa, hein? Então, você teria coragem de sentar à mesa com o samaritano? Porque dentro daquele contexto, quem era a samaritana? Era inimiga. Exatamente. Sim, sim. Ela era inimiga. E eles cortavam o caminho, né? Pra não ter que passar em Samaria, eles passavam por outro lado. E Jesus, em vez de fugir, ele foi de Foi encontro. por lá. Ele foi por lá. A Bíblia diz que, no texto, diz que ele achou necessário passar por Samaria, Sim. né? Porque ele sabia que ali, naquele dia, tinha um coração sedento que precisava de ser transformado por Cristo. Precisava jorrar água viva, né? A água que leva para a vida eterna. Então, por isso, Jesus passa por ali, né? Aí, sabe o que eu entendo, Ana? Jefferson, Mateus, sabe o que eu percebo? Deus, ele não se move por necessidade. Deus, ele se move por propósito. Claro. Porque às vezes eu quero convencer Jesus com as minhas lágrimas. Às vezes eu quero convencer Jesus com o meu sofrimento. Eu quero convencer Jesus de que eu sou um coitadinho. E Jesus, ele teve uma mesa com uma mulher. Essa mulher teve quantos maridos? Sim. Ela tinha 5, que ela tinha atualmente não era dela ainda. Tinha tido 5, né? Ela tinha tido 5, 6 no total, né? 6 no total. Qual foi a sua pregação? Mas o 7º estava na frente dela. Uau. O mais perfeito. E o Glória a interessante, Deus. você teve 5 e o que tem hoje não é seu. Significa que ela não sabia viver debaixo de uma autoridade. Até no momento que ela conheceu Jesus. Olha aí. Não é? Sem dúvida. Mas daí cai naquilo que nós falamos no outro podcast, né? Muitos estão construindo o reino ou construindo o império? Por quê? Se eu construo o reino, eu me conecto com as pessoas certas. Quais são as pessoas certas que Jesus falou? Vinde a mim todos que estáis cansados.
Ele não falou, vinde a mim só as pessoas certas. Ele falou, vinde a mim todos. E cansado no original é o quê? Prostrado ao chão. Então, a visão do reino é o quê? Vinde a mim todo mundo. Vinde a mim o prefeito, vinde a mim o mendigo que não tem o que comer, vinde a mim o que tem um carro zero, vinde a mim aqueles que têm uma bicicleta. Essa é a visão do reino. E a visão do império? Vinde a mim as pessoas certas, os dentistas, os médicos, Os que tem. né? Os advogados. Quem... Vinde a mim Isso sobrou pra você, Matheus. Advogado é um problema. Agora, pode ser um pensamento, né? Meio radical. Claro. Mas vinde a mim as pessoas certas. É o dinheiro. Não é? É o dinheiro. É o network, é o que vai poder me alavancar. Sim. Mas agora, olha só, é claro que a gente precisa entender o quê? Você se conectar com pessoas certas é extremamente importante para o seu sucesso na vida cristã. Eu ia falar isso. É extremamente importante. Entra a questão das experiências, né? Você mudar o pensamento das pessoas do seu ecossistema é interessantíssimo. Só o tema que eu estou abordando é o quê? As pessoas querem ter mesa com o prefeito. Ninguém quer a mesa com... uma frase que o senhor diz é o seguinte: ninguém quer ser pai de filho feio. Ninguém quer ser pai de filho feio. Usando essa expressão, posso fazer uma pergunta pra ela? Pode. Ah, meu Deus. Eu também vou, depois do seu, minha vez. eu sou perigoso pra perguntar. Meu Deus, Mentira. Eu acho o seguinte, eu acho nada. A pergunta é a seguinte: ele disse sobre, de fato, as pessoas quererem se conectar com o igual, aquele que pensa igual e tudo, porque é muito mais fácil. É claro, eu ter comunhão com quem tem comunhão comigo, Claro. não é? É gostar de quem gosta de mim. Mas eu acho assim, você disse que, de fato, chegar às pessoas que não são iguais, ou que não pensam iguais, ou que talvez não tenham algo para oferecer, ou que sejam muito distintas do modo que a gente pensa, ou talvez no nosso critério não tenha Jesus, ou não seja como Jesus, é um serviço muito difícil. Você acha que a sua música... Agora, vou levar pro lado da música. Você acha que a sua música é um instrumento para você chegar a essas pessoas? Você acha que isso é um instrumento, é uma ferramenta que você tem para chegar naquele que, de outro modo, talvez você não conseguiria chegar. Mas a sua voz alcança, antes de tudo. Tem essa relação ou é só uma viagem minha mesmo? Tem totalmente, totalmente, Tá. né? A música, ela é uma ferramenta poderosíssima, por isso que nasceu lá no céu primeiro, né? É verdade? Né? O Senhor nos presenteou com isso. Eu fico imaginando, eu não sei se vocês já se pararam para pensar nisso, assistindo um filme, você já imaginou assistir um filme sem ter uma música? Eu já pensei isso. Não é? Não rola. Não tem, né? Não tem. rola. Não é? O filme de terror sem a trilha sonora vira comédia, né? Exatamente. O filme do Tubarão, sem o tem. Nem o tubarão a gente exatamente. acha no filme sem o tchan tchan tchan. Pois é, até mesmo um filme romântico. Absolutamente. Você assistindo, Imagina o né? Ghost sem a música Sem a- da Whitney Houston. Por favor. Ou o guarda-costas O sem... guarda-costas, na Sem verdade a é o Whitney guarda-costas, Houston. né? É o guarda-costas. Sem a música da Whitney Houston. O Ghost é outra música também. O que Ghost é famoso também. Imagina a música do Ghost sem aquela música. E Pois outra, é. tem a Pois é. questão, Goldberg. né? Tem a questão de tocar a música certa também, né? Tem, porque se não- você não- botar um pagode É. no Ghost, acaba com o No- Ghost. no momento do- exatamente, Se exatamente. você tocar lá no momento do romance, você tocar tan, vai sair briga? Sai briga. Não é? Ninguém vai Na beijar no- ali, não. na nossa vida. E não também. é quando você tá envolvido em algum momento da sua vida, aquilo ali, gente, toca. Chega, né? Entende? Chega num lugar, né? E às vezes tem muita gente que fala isso, né? O Paulinho deve ter escutado muito isso. Um culto, ele não tem que ser envolvido apenas numa emoção, porque é emoção. Só que, às vezes, a pessoa tá ali tão envolvida, principalmente, eu digo, no sentido de quem não é cristão. Uhum. Por que uma música chama atenção? Pela emoção. Sim. Pelo que Ela ela vai- transmite, né? Ela vai ouvir. Aí, a minha parte tá ali, a minha voz, né? O que Deus me presenteou. Aí cabe ao Espírito Santo. É problema Fazer, dele. mexer, Sim. trabalhar, entendeu? E eu já tive experiências com pessoas que não são evangélicas, Uhum. que amam ouvir as minhas músicas ali pela infinita graça do Senhor. Olha Que só, alegria, que isso é alegria. interessante. Isso é hein? maravilhoso, para mim é um presente Sim. dos céus. E uma coisa também que também me toca muito, Uhum. é porque onde os meus pés não podem chegar, a música vai.
Então, tem lugares, Paulinho, que eu nem imagino. Já peguei, uma vez, eu separei alguns CDs e enviei esses CDs para a África. E tem alguns irmãos que me seguem ali no Facebook, que são da África. Olha só isso. Estados Unidos também eu enviei, na época que eu tinha, né, os CDs que hoje eu já não tenho mais, é tudo nas plataformas digitais. E a música foi, Ela vai, né? entende? Então, ali tá um instrumento, a minha voz. E o material, Sim. que é o CD. O resto é com o Espírito Santo. Ah, que alegria. Ele vai e trabalha da forma como ele quer, né? E ele é Sim. poderoso para isso. É uma semente, né? É uma É uma semente. semente. E acho que a música, de fato, tem esse poder mesmo, né? De ser a ferramenta das ferramentas, né? Exatamente. De convencer, de o que estão cantando, né? Porque depois da emoção vem a mensagem, né? Exatamente. Olha, Não, mas o que ela tá dizendo? Isso me comunica alguma coisa, isso me diz alguma coisa, e você vai, quer saber, quer chegar, quer sentir mais daquilo. Exatamente. Pra quem acha difícil, talvez aprender a tocar um violão aí, cantar umas canções pra se comunicar com o diferente é muito importante. né? É até interessante, assim, porque às vezes você tá numa live Uhum. onde é pregação. E a pessoa que não conhece Jesus vai lá, passa. E às vezes é uma canção. Uma Gabriela Rocha cantando. Quantas vezes eu vi lives dela onde muitos ali não eram cristãos. E tava ali, gente, porque parou ali, ouvindo aquela voz maravilhosa que ela tem, né? Sim. E era tocado, muitas almas ali se convertiam a Cristo através da música. É um poder. É uma ferramenta poderosa. É, Poderosa. todos nós temos uma memória musical, né? Eu lembro que quando eu tinha muitos problemas no mundo, eu era completamente do mundo. E eu lembro que em casa tinha um disco que a minha mãe e meu pai viviam ouvindo. É uma canção bem antiga, aquela que diga: eis que faço nova todas as coisas. Muito antigo. Eu nem lembro quem Como é que canta. chama Nossa, eu nem lembro Aqueles essa que música. cantam Além do Rio Azul, não é? Então, eu não lembro. Voz da quem é. Verdade? Não é do Voz da Verdade. É não. fruto Essa que não é. desce da vida. É fruto que Sim. vence o amor. A morte não o dominou. Por isso eu digo. Essa. E tipo, era uma música completamente assim, dentro de um contexto religioso, cristã, mas era algo que tocava o meu coração. Porque por mais que eu tava no mundo, por mais que eu tava perdido, algo dentro de mim precisava ser achado. Olha que especial isso, né? Comunicava uma Que necessidade pro senhor que o senhor nem sabia que tinha, né? E era tão interessante, cara, que quando eu tava curtindo a bad lá, down pra baixo, eu colocava esse disco. Meu Deus! E eu não ia maravilha. na igreja. Eu não tinha contato com a igreja. E pelo contrário, eu odiava crente. Tinha essa parte ainda. Não, né? pastor que odiava crente. É. Mas por que eu odiava crente? Porque o crente só sabia olhar pra mim e falar que eu ia pro inferno. Entendeu? O crente olhava pra mim: Paulinho, você vai pro inferno. Eu falei: ô louco, cara, mas que povo esquisito, velho. Que amor tem outro é lugar pra esse? ir? Eu não entendo. Por que eu vou pro inferno? Daí, tipo, é lógico, eu tava tudo errado. Na verdade, ele tava falando a verdade, né? Mas de uma forma errada, né? A verdade é que era verdade, né? Mas, tipo assim, Ele só não soube falar a verdade. que proveito há você mostrar a ferida e não mostrar a cura? Ué, tem que curar. O que adianta? É verdade. Porque a Bíblia não Mas diz... isso não é só mostrar a ferida, não. Isso é mostrar a ferida, pegar sal, jogar lá dentro. A Bíblia não diz: fez a ferida e a ligará. Ele não joga, ele não despeja o bálsamo de Gileade sobre nós, até que no auge da minha problemática no mundo, vem uma senhorinha e ela olha pra mim e ela diz: você precisa aceitar Jesus, Paulinho. Olha só. E eu falei: ué, então eu não vou pro inferno. Aí ela: você precisa aceitar Jesus. E eu ria, cara. Dava risada. Ela põe a mão na minha cabeça pra orar e eu me dava crise de riso, cara. E eu falava, ela saía, eu falava: mãe, eu nunca vou pra igreja, mãe. Eu nunca vou pra igreja, eu nunca vou ser crente. Eu não gosto de crente, mãe. Era o afrontador, né? Ele era. E aí eu ria e ela não saía da posição e ela falava pra mim: você precisa aceitar Jesus, Paulinho. E aí eu tive a minha primeira experiência com Deus num retiro de carnaval e, graças a Deus,
me encontrei, nunca mais me afastei do Evangelho Glória de a Deus. Cristo. Glória a Deus. E você, Amém. Ana, qual que é a sua história? Como que foi a sua conversão? Como que foi o seu encontro com Jesus? Então, eu sou de berço, né? Você sabe disso. Gente, pra quem não sabe, eu sou prima, tá? Do Paulinho, né? Da esposa dele. E no meio de muitos pastores, né? Meus X, todos pastores. Então, eu cresci nesse meio. Cresci no meio de grupo de crianças, coral, irmãs, e assim vai, né? Só que convertida mesmo, né? Encontro com o Senhor Jesus eu tive depois de casada. Meu Deus, olha aí, gente. Adulta Casada. já. Não era Sim. mãe ainda, Tá. mas eu tive esse encontro com o Senhor em uma experiência que eu tive muito ruim, né? Para quem conhece meu testemunho sabe. Eu me separei, fiquei 2 meses separada do meu esposo. Eu era aquela pessoa bem religiosa, Sim. né? Apenas religiosa. Então eu fazia parte, era regente e tinha vários cargos na igreja, mas não conhecia a Jesus, Sim. né? Conhecia de ouvir falar, né? E aí nesse período da separação, eu comecei a caminhar por um lado totalmente ao contrário da vontade do Senhor para minha vida, né? E o inimigo tava mesmo me tragando mesmo. Vem pra cá, minha filha. Aqui mesmo que você tem que ficar, que aqui você vai ser sua morte, né? Só que nesse período, o Sandro, que não queria meu esposo, que não queria Jesus, começou a andar na contramão do que eu tava andando. Porque aí ele foi em busca da restauração do nosso casamento. E nisso, realmente o caráter do meu marido, Deus transformou. Transformou. Virou um novo homem. Um novo homem em Cristo. E aí ele começou a orar por mim. Porque ele viu que eu estava, né, me afastando. E o Senhor realmente me resgatou de onde eu estava, me lavou. Eu estava, né, já só a cabecinha. Eu costumo falar que eu estava igual a ovelhinha. Só a cabecinha de fora, assim, que já estava afundando também. E o Senhor veio, me restaurou, me resgatou, me lavou, curou as minhas feridas. Eu era uma pessoa muito ferida. E nisso eu tive um encontro real com o Senhor, Paulinho. Às vezes eu fico olhando hoje, né, olho lá para trás e falo, Senhor, quanto tempo eu perdi de ter, sabe, me aprofundado na palavra, de ter mergulhado no Senhor. Eu cresci dentro da igreja, gente. E praticamente esse tempo eu perdi. Você aprendeu tudo sobre a forma, mas o conteúdo mesmo não entrava, né? Exatamente Sim. isso, sabe? Então, hoje eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive, né? E o Senhor ter me resgatado dali. Hoje não era nem para eu estar aqui, né? Sim. Hoje eu estaria morta, né? Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e pela infinita graça dele, através do meu testemunho, outras pessoas são alcançadas. Muitas mulheres, né, que estão passando pelo problema, por tudo que eu passei, vem, pede conselho, Ana, olha, tá acontecendo isso, daí a gente vai lá, ora, jejua com elas, e enfim, é um ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e tô caminhando. Então, hoje, Paulinho, antigamente, para eu fazer algo que não agradava ao Senhor, eu fazia com facilidade. Sim. Hoje não. Gente. Hoje eu fujo de tudo aquilo que, claro que a gente não é perfeito, mas a gente luta, né? Todos os dias, né? Claro. Para fazer a vontade do Senhor. Hoje eu sei a quem eu sirvo verdadeiramente. Que Hoje eu alegria. sei. É que você sabe o que acontece, Ana? As pessoas, elas não percebem que a religiosidade é tóxica. Exatamente. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela te torna uma pessoa insensível, soberba, amante de si mesmo, autossuficiente, e a religiosidade, ela faz algo que destrói qualquer ser humano. Ela afasta você do verdadeiro evangelho de Cristo. É verdade. Então eu venho aqui dizer, a religiosidade é tóxica. A religiosidade te torna uma pessoa insuportável. E ela faz você fazer sem propósito, né? Porque as Sem pessoas, saber. elas Só começam piloto automático. a Isso. viver no automático. Verdade. Sim. É verdade. Entendeu? Então, a religiosidade, ela é facilmente
introduzida no nosso meio. É por isso que hoje eu tenho uma filha de 10 anos. Uhum. O que eu mais peço para Deus é, Senhor, me ajude a ensiná-la a te amar acima de todas as coisas. Porque, como você falou, a gente fica tão preocupado com aquilo ali, aquela coisa mecânica, né? Vamos no culto no domingo, vamos no culto no tal dia da semana, e a gente vai se esquecendo do que realmente é prioridade, amar a Deus acima de todas as coisas. E uma criança, gente, que está crescendo num meio é igual a outras religiões. Isso é independente de ser cristão ou não. Uma criança que cresce num lar católico, enfim, ele vai seguir aquilo ali que foi passado para ele. Vamos na missa, entendeu? Claro. É o religioso, né? E é isso que eu fujo hoje. Né? Sim. Eu fui criada no meio, como eu falei, no meio do monte, né? Vários pastores, E isso não cantores. te impediu de nada, né? Exatamente. Isso exatamente. não impede de nada, né? Não Exatamente. garantiu nada e não impediu Não. nada. Eu não é porque eu cresci num lar onde o meu avô, não sei se você chegou a conhecer a história dele, mas praticamente a Igreja Assembleia de Deus aqui em Tremembé nasceu dentro da casa do meu avô. Sim, eu conheci, Sim. o conheci muito bem. Então, nasceu, tinha não amizade tinha, né, com ele. as igrejas. É. E naquela época, era tudo assim, era uma casa longe da outra. Eles colocavam corneta em cima da árvore pro culto. Nossa, eles faziam Era outro coisa... mundo. Exatamente, e alcançava muitas vidas. Que saudade, legal. hein? Pois é. Ganharam muitas vidas para Muito, Jesus. muito legal Saudade isso, de né? um tempo que não vivemos, hein? Pois é. Mas, por exemplo, pessoas deixaram um legado, né? O seu avô, o seu Costinha, né? O Exatamente. que dizer daquele homem? Meu Deus, eu falo, Paulinho, eu costumo dizer isso, né? Que hoje, muito do que eu tô colhendo Sim. é porque eles plantaram lá Pois, atrás. Adelísio Costa. O que Esse, falar desses homens? sem comentário. Entendeu? São homens que foram desbravadores. Exatamente. E sabe, Ana, eu sinto falta desse evangelho raiz, Uhum. porque hoje está tudo muito diferente. E sabe o que eu percebo? Os pais, eles não aprenderam a criar o seu filho para o mundo. É verdade. Porque a gente pensa assim, meu filho está sendo criado dentro da igreja. Só que tem uma coisa, o mundão lá fora está cercando ele de todos os lados. O Samuel hoje tem 13 anos. Eu vi o Samuel enfrentando situações que eu achava que por ele ser filho de pastor, ele não iria passar. E situações que ele teve que tomar decisão. Olha. Entendeu? Ele teve que tomar decisão. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Ele, movido pelo Espírito Santo, confessou e teve que deixar um determinado grupo do WhatsApp porque estavam postando coisas tóxicas que estavam afastando ele do Espírito Santo. E aquilo me chocou, que eu falei, meu filho, cara. É meu filho. Então, as pessoas, elas precisam aprender. E eu tô falando, as pessoas, até que vivem dentro da igreja, Claro. elas têm que lembrar que a Bíblia diz, ensina no caminho. Não é o. E o Novo Testamento, livro de Atos, o caminho é escrito com C maiúsculo, né? A tradução. E o caminho é Cristo, né? E Exatamente. Cristo é Deus e Deus é amor. Então talvez ensinar o caminho seja ensinar o amor, né? Claro. Acho que quem ama não erra. Porque toda decisão passada pelo amor é certa. Uhum. O amor é uma decisão para o bem, para fazer o bem. Então, quem sabe o amor e aprende o amor criança, olha, não prejudique, não busque a luz, o caminho da luz, vai à igreja, tem a igreja como um lugar, inclusive, para fazer o bem, como mais um lugar para fazer o bem. E não espera que a igreja seja a garantia, segurança da vida. Não, porque Exatamente. quem espera isso de qualquer coisa que seja, não só a igreja, mas de qualquer coisa que seja, vai se decepcionar. O único absoluto no mundo é Cristo. O resto é relativo. Então, eu espero dos meus pais, são os heróis. Não, eles erram. Eu espero, não é isso? Exatamente. Eu espero do pastor, do padre, da igreja, do sindicato, do governo, do estado.
É decepção, então, que eu espero, não é? É porque, Todos vão errar, né? Todos. é porque o amor que o mundo ensina é um amor deturpado. O que nós vamos ouvir do mundo hoje? Toda forma de amor vale a pena. Você está entendendo? Então, quem que é o amor? O amor é Cristo. Cristo não é amor? Exato. Então eu tenho que amar baseado Claro. no amor de Cristo. Então eu tenho que ensinar para o meu filho o que é o verdadeiro amor. Sim. E se você for ver, dentro do que eu estava falando do crente raiz, né, o cristão das antigas, ele senta à mesa, se ele tiver de boné, de boina, seja o que for, ele senta para fazer uma refeição, o que ele faz? Tira. Ele tira, coloca do lado, dá graça, não é? É. Ele ora, ele agradece a Deus, depois ele se alimenta. Hoje pega a comida e vai cada um para um lado, né? Um para Pega, fora, vai outro um pro pra quarto, sala. outro pra sala. Todo O mundo outro- come acompanhado da televisão. É. Não, Mas- isso é quando não come aqui, né? É, Você mas tá é comendo aí que aqui. tá. É aí que tá. É, dependendo do posicionamento da família. Pois é. É, ué. Se for uma família Pois que é. se posicione, que entenda o que você falou, não é porque você é cristão que o seu filho vai ser criado dentro de uma bola de proteção, que ele não vai ter ligação com nada que está aí fora, não. Hoje nós temos isso aqui. Não tem Que é a como. maior Isso facilidade. é Não impossível. tem, não existe isso. Mas antigamente as coisas eram um pouco mais, Dava né, pra preservar, fáceis. né? É. Antigamente, Hoje Ana, não. você conseguia até discernir quem é quem. Sabe uma coisa que eu acho legal? Eu prestei atenção. Como que você discerne um padre? Se você vai numa cerimônia fúnebre que seja, vamos usar uma bem triste aqui, mas como que você vai discernir que ele é padre? O hábito faz o monge, né? Ele vai estar Vestido. Tá de vestido, batina na estola. não é? Uhum. Isso é admirável. Olha só, no meu ponto de vista, quando chega um crente raiz na nossa casa, ele entra, ele vai fazer o seguinte: a paz esteja sobre esse lar. Aí, ele vai, já abençoou seu lar. Ele vai sair, ele vai falar o quê? Vamos orar, Exatamente. agradecendo a Deus pra gente ir embora. É verdade. Ele ora agradecendo a Deus. Então, no meu ponto de vista, assim, hoje, como que nós fazemos? A gente chega na casa do irmão, ô irmão, e aí, beleza? Eu vim te visitar. Você entra, você não tem uma Bíblia na mão. Ah, nem tem Bíblia mais, né? É por isso. Então, aí eu tô falando para vocês, eu não tô falando de religiosidade. Eu tô dizendo de uma postura característica de um sacerdote. Sim. Não é? Uhum. Aí o que a gente vai usar? Não, mas espera aí, a Bíblia tá aqui. Mas, gente, vamos lá, pensa comigo uma coisa. Eu quero até quem tá no YouTube aí, comenta. Ana Costa, o pastor chega na sua casa. O pastor chega na sua casa. Ele chega todo vestido despojado ou de forma formal, esporte fino, seja o que for, mas quando a pessoa chega com uma Bíblia na mão, tem diferença ou não tem diferença? Com O certeza. que vocês acham, gente? Faz sentido o que eu tô falando, sim ou não? Posso falar? Pode, Eu claro. acho que sim, porque é o seguinte, historicamente, a minha formação é da ciência social, historicamente o protestante ele tem o apelo à Bíblia por uma questão de que não se lia a Bíblia. Então portar uma Bíblia era sinal de que você não só tinha, mas você lia também. Que ele era diferente, né? Sim. Então, ter uma Bíblia significava que, olha, esse cara sabe do que tá ali dentro, pelo menos. Porque ele tem um contato maior com esse livro, não é? Por outro modo, eu entendo o que o senhor diz de uma maneira assim, o que a gente gosta, a gente anda junto, Que da hora. É isso aí. não é? Do Óbvio. ponto de vista Muito legal. da coisa social, então é assim,
Eu gosto do meu amigo, eu quero estar perto dele. Então, uma vez por semana eu procuro. Escuta, a gente pode comer um lanche? A gente pode, não é? Eu gosto de um parente, eu quero estar perto. Então, o que a gente gosta? Do meu tênis, é o que eu mais uso. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu carrego ela, né? Quer dizer que eu tô lendo ela. Quer dizer que eu sei do que se trata. Quer dizer que se alguém precisar de uma informação que tem ali dentro, eu sou a informação. Não é? São Paulo dizia que somos a carta viva. Não é? Cada um é uma carta de Cristo aqui. Os atos estão sendo escritos todos os dias por todos nós. Então, portar uma Bíblia talvez seja isso. Esse é o sinal, né? Mais do que... Seria interessante que a gente portasse a Bíblia aqui, né? Sempre. E ter essa mensagem, ser essa oração respondida na vida das outras pessoas. Não sei se carregar a Bíblia signifique tudo isso, mas que dá um sinal de amizade entre nós e a palavra de Deus muito grande. Isso dá. Ter uma biblinha. Eu vou contar uma coisa que é, assim... no primeiro dia da minha faculdade, eu ganhei uma Bíblia. Na faculdade. E eu não fiz uma faculdade protestante, nem cristã, de qualquer que fosse a origem. Mas tinha na porta um sujeito que me deu um Novo Testamento, com salmos. E eu carrego esse Novo Testamento em todo lugar que eu vou. Pra todo lugar. Se eu for levar mochila ou alguma bolsa, ele tá dentro dessa bolsa ou dessa mochila desde há muitos anos já. Olha que interessante. Porque não é um sinal de nada, não é um... Não, é um amigo que se eu precisar, eu abro e leio. Que legal. Isso é muito interessante. Muito O que legal. você me diz, Jefferson? O que você acha? Eu não estou falando aqui de religiosidade, nem quero ter um saudosismo aqui, né? Mas eu acho que algumas coisas tá fazendo falta. O que você me diz? Eu lembro quando eu era criança ainda, eu ia no ensaio das irmãs com a minha mãe. Sua mãe que era regente. Minha mãe regeu 25 Ela anos. era regente. E eu sentava do lado da minha mãe no ensaio das irmãs, cara. 1h30 eu sentado ali ouvindo as músicas que as irmãs cantavam. Aí eu fiquei... de início eu pensava assim, né? Puxa, que é isso, cara? Mas hoje eu entendo que isso é necessário. Por quê? Em Mateus, acho que 5, né? Quando Jesus ele fala do Sermão do Monte, ele fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Ele não fala que vocês são o sal na terra. Vocês são o sal da terra, então vocês estão inseridos na terra. E o sal, ele faz a diferença através do sabor, não é? Aí entra a questão. A gente vai, né, cuida do filho dentro da igreja, a gente ensina o filho a estar na igreja. Mas ele precisa aprender a viver lá fora, e isso não existe mais. Então, muita coisa que existia antes, que era mais rígido, que era mais duro, que era mais sério, hoje a minha mãe, se eu saísse do lado dela, ela me puxava pela orelha na frente de todas as irmãs. Hoje, você vai fazer isso para um filho, você vai ser processado, você vai preso. O pastor chamava atenção no microfone. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Um pastor muito abençoado da Assembleia de Deus. Um amigo meu, tinha aquela mania, né? Tinha ninguém no culto. Lia a palavra introdutória, orava. Quando terminava de orar, tava lotado a igreja. Todo mundo chegava atrasado. E eu lembro que até hoje, cara, um abençoado chegou tocando a mão todo mundo, estalando, tá! E estalava aqui, e tá, estalava lá. O pastor parou, meu. Ô filho, vem aqui um pouquinho. Você vai ler essa palavra aqui e deu uma Bíblia desse tamanho pra ele ler, cara. Então, essas coisas, se hoje aconteceria o que com a pessoa? O cara muda de igreja. Eu não vou mais naquela igreja. Que desrespeito que o pastor fez comigo. Então, a raiz que existia antes, cara, não existe mais hoje. Ele sai defamando o pastor. E hoje, o que a gente vê? É muita religiosidade. É muita religiosidade. Por quê? A religiosidade afasta, inclusive, a leitura bíblica, porque Sim. as duas não podem conviver. É a história da menina que Verdade. casou. Jesus não fica num lugar onde tá só liturgia. Não, você conhece a história? Como é? Da menina que casou? A menina casou novinha, casou com 18 anos. Aí ela foi fazer, o marido dela falou assim, faz pra mim um peixe. Ela foi, faço. Ela foi, comprou aquele peixe bonito, cortou a cabeça e o rabo do peixe, o peixe ficou desse tamanho, dentro da frigideira desse tamanho. Sim. Daí ele perguntou, por que você faz isso? Não, porque fica mais gostoso quando você corta a cabeça, tem uma toxina na cabeça dele que deixa ele meio ruim o sabor. Aí ela foi perguntar pra mãe dela.
Mãe, por que a senhora ensinou eu a cortar o peixe, o rabo e a cabeça? A mãe dela, não, filha, porque fica mais gostoso, né? Ele fica mais bonito na frigideira. E a mãe foi perguntar pra avó. Ô mãe, por que a senhora ensinou eu a fazer o Cortar. peixe desde pequeno? A avó falou assim, porque no começo as frigideiras eram pequenas, o peixe não cabia dentro. Então, a religiosidade... Dava pra comer. Dava pra comer. Tava desperdiçando. A coitado do religiosidade faz o quê? É isso. É Faz cortar você cabeça e rabo. Diminui o tamanho daquilo que Deus te deu por não saber o que fazer. Muito bom. Você não sabe o que você faz. Você simplesmente faz. Mas ô, por que você tá batendo palma? Não sei. Por que você levanta a mão na hora do louvor? Não sei. É Todo que mundo tá levantando, tô levantando também. É que aqui se faz isso, né? Essa é a resposta. E essa Porque aqui a gente raiz, faz isso mesmo, né? eu acho que essa raiz da antiguidade falta muito. Principalmente para formar pessoas fortes, pessoas maduras, cara. Porque Isso. hoje, né, a gente vê essa frase, o evangelho Nutella, tudo fraquinho, cara, não se pode falar nada, você tem que enrolar pra você chamar uma atenção, não que você vai chegar xingando, Sim. metendo o pé em tudo. Mas né? você tem que criar técnicas, mecanismos, né, para você, Você tem que bolar para estratégia, você chamar a atenção. sim, Agora, isso faz falta. a questão da Bíblia, que eu estou dizendo na mão, é aquilo que eu quero comunicar. É isso que eu estou falando para vocês. E Jesus, ele falou, né, vocês são a luz do mundo, e a luz faz diferença com a imagem, Sim. né? Por isso que eu estou falando. E o que as pessoas veem é importante. É comunicação. Agora, se você parar para pensar, a Bíblia, ela já não é tão importante. Isso eu digo até no nosso meio, como era antigamente. Porque hoje é uma outra teologia que é aplicada. Então, hoje, como que é? Hoje, eu sinto falta de pregações bíblicas, sermões bíblicos. Porque hoje, o que é? O cara lê um versículo e ele vai trabalhar toda a ministração dele voltada para você pode, você consegue, você é melhor do que estão dizendo, você tem poder. Aí as pessoas, elas não estão sendo preparadas para ouvir, não. Exatamente. As pessoas, elas não estão sendo preparadas. Porque no mundo tereis o quê? Aflições. Mas você sabe quais são essas aflições? Você Não sabe nos falaram. Você sabe o que pode vir sobre você amanhã? Não sei. Você sabe o que pode vir sobre você amanhã? Surpresa. É igual a escada de Jacó, né? Ele via o primeiro degrau e via onde ia, mas o meio ele não via. O meio é o problema. O meio ele não sabia, cara. Já parou para A gente pensar? nunca vê o meio. O passado se foi. É. O presente eu estou vivendo. E o amanhã não existe? Só existe o agora mesmo. Na Entendeu? verdade, 2 horas depois da hora agora não existe. Não, já A passou. gente não sabe. Que nós falamos há 2 minutos atrás já virou passado. Então, as pessoas, elas não estão sendo preparadas para ouvir, não. As pessoas não estão sendo preparadas para ter a correção. Aí, Ana Costa, que entra a questão que a gente estava conversando, não é? Porque, infelizmente, algumas igrejas, elas não se atualizaram, não é? Uhum. A igreja, ela precisa se atualizar. A igreja precisa de uma atualização. Você pode ter o melhor aparelho da maior tecnologia do mundo, não atualiza ele para você ver. Não põe o software da versão atual. Todos os outros aplicativos deixarão de funcionar. Então, se você não se atualiza, o que acontece? Você começa a deixar de falar aquilo, ou melhor, de usar as ferramentas que têm sido usado nesse tempo. Um exemplo bem claro. Evangelismo de folhetim. Funcionou por quantos anos? Nossa. E Mas hoje? agora? Não funciona mais. Agora a gente usa as lives da internet, pastor. Esse é o folhetinho, né? Esse é o nosso folhetim. E na verdade o folhetinho você entregava e sumia.
não tinha um acompanhamento, você não ia ver se Mas surgia ainda efeito. naquela época, você ouve muitos testemunhos de conversão por um folhetinho. Muitos. Eu sou desse tempo. Gente, eu sou do tempo do disco vinil. Eu sou do tempo dos folhetinhos. Meu Deus, nossa, muita gente Dos cultos ao ar convertida. livre. Tinha muito. Aliás, eu participei recentemente, acho que foi no final do... Acho que no ano passado, não lembro se foi no meio do ano passado, mais ou menos, acho que sim. Um culto ao ar livre ali da igreja Ministério Taubaté mesmo, no Parque Aeroporto. Olha que legal. Na frente, a igreja fica de frente com uma praça. Uhum. Eles usaram a ferramenta que eles tinham. Que era a praça. Exatamente. De frente com a praça, tava ali na igreja, tudo que tava precisando pegava da igreja, alugaram um som top, Aí. porque, né, Isso é o isso faz quê? diferença. Mas isso é o quê? A atualização. A atualização. Porque antigamente ia lá. uma Nossa, negócio tinha uma rachando. caixa de abelha. É mesmo. Se faz isso hoje... Esse era é o pastor assim mesmo. pregando. Se faz isso hoje, ainda tem, eu já vi. Alguns que saem com essas caixas, né? E amém. Mas se você tem, né, um material... Gente, eu fiquei É o que resta dizer, amém, encantada. né? É ele Deus, É. ele Deus. Eu fiquei encantada Pois com, é. com o material Com o que eles tipo, usaram. né, Meu a Deus! qualidade, né? Nossa, excepcional. Inclusive tem no YouTube, tá, gente? Se vocês Ah, que quiserem, bom, que bom, que tá bom. aí no YouTube. Eu lancei ali uma canção que eu cantei com eles ali. Tá no seu canal do YouTube? No Ana? meu canal do Fala YouTube. qual é o seu canal. Cantora pras Ana pessoas. Costa, Olha gente. aí, Cantora Ana Costa. pras Vocês já vão... pessoas acessarem. Arroba né? cantora Ana Costa, acha no YouTube, Isso, né? acha no YouTube, Instagram também, Cantora Ana Costa, Tá. vocês vão achar aí. Não tem muita Cantora Ana Costa, tem uma pagodeira e tem eu. Pagodeira No não é YouTube. você. Não sou Ah, eu. tá bom. Você é a melhor cantora na Costa que nós temos. Ô, Jesus, até eu. Com certeza. Mas isso, Ana, Só uma coisa rápida. Falando em você de outra época, você é nova. Mas Obrigada. sobre a questão da música, você tem alguma memória musical? Ele contou uma dele muito bonita. Você tem alguma assim, uma Nossa. canção que antiga que dissesse algo Olha, ou que te marcou, que o que entendeu? me marcou muito, eu acredito que vocês também, que não faz tanto tempo assim, mas Eu não era... era nascido. Ah, tá. Ah, tá. Eu acho que esse era, hein? Ele acha que ele é novinho. Ó, muitas cantoras do meu tempo, pelo amor de Deus, marcaram história, Sim. né? Lauriette, não sei se Sim, ele vai sim, conhecer, né? Sim, Lauriette, são Fernanda lendas, né? Brum, Ele conhece, ele conhece. Exato. Ah, Aline Barros mesmo, a canção Consagração. Sim, sim. Pelo amor de Deus, eu era Ô, Ana, você não Era acredita, criança. quando eu namorava com a Vivi, quando nós éramos apenas namorados e a gente Lá vai. estava começando a se converter, eu e ela ficava ensaiando essa música Consagração? dia e noite. Eu amo essa A pastora música. Vivi tá assistindo, ela com a minha mãe, um beijo para as duas. Elas vão lembrar disso, a pastora Vivi vai lembrar disso, que a gente ficava cantando o tempo inteiro um disco de vinil. Hein? Quer dar uma palhinha? Meu Quer Deus. dar uma Prefiro não. Prefiro, Mas, Ré maior. prefiro deixar. Pera aí que eu vou tampar meus ouvidos, o senhor dá uma palhinha. Prefiro deixar pra cantora Ana Costa. Não, essa música é linda, né? Eu não sei se Puxa, pode ser uma Uma palhinha, pedaço. uma palhinha. Ao vai. Rei dos Reis Isso. consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. Olha aí. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar Vai, com Jefferson, todo vai o junto. meu amor. Vai lá junto com você, vai lá. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Agora o Matheus. Cantarei. Viu como ele sabe? Confiarei. As tuas obras. Meu Deus. Essa música é música é- linda. Gente, Tem eu- Preciso de Ti, do Nossa, Diante do Trono. Preciso de. É lindo. Nós temos uma história com essa música, Tem, né? tem. É aquela também, né? Somos corvos. Ah. A irmã cantava de mão dada com a gente. Somos corvos. É, somos E ela não corvos. falava, cara, somos corpos. Somos Somos corvos. Somos corvos, assim. E do nosso lado. Imagina, gente jovem. O meu avô cantava, irmãos asmados,
Sei o quanto tens chorado. Mato Nascimento. Ó, essa filho. também Mas essa também asmados, tem história. asmados é Eu vou sacanagem. confessar que eu amo Matos Nascimento. Eu também. Mas tem uma voz muito linda, Eu mesmo. amo Carinho as muito grande canções. por ele. Eu amo o J Neto, cara. J Neto, top Conquista. Conquista. Nossa, lembra quando eu. Levanta. Lembra a campanha na igreja El Elion que eu colocava Sim, o hino que era Conquista? com- E dava aquele clima, né? Dava aquele Parecia que clima o Roberto Carlos Não, estava era- na igreja. Era o Você Roberto tá imaginando? Carlos Gospel, né? Exatamente. Então, é... Ah, o Matos Nascimento, eu tenho uma história com ele. Uau, né? Quem vê pensa, nossa. Olha só. Não, gente, é só um Que emoção. momento, é só um momento, né? Momento passa, passageiro. No Aviva Tremembé. eu lembro quando ele veio. Ele veio e após ele ter participado do culto ali, né? Ele desceu e foi cumprimentar todo mundo que estava Olha ali. só. Né? E eu tava ali com a minha família, tudo, e um amigo nosso tava junto, falou, olha, ela canta com ele. E acabamos ali cantando um trechinho, ele fez até uma brincadeira, tem isso aí também Cadê registrado. esse vídeo? Eu preciso achar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Ah, Eu vou ver se eu acho, eu mando Isso pra é vocês. preciosidade. É preciosidade. O Márcio Nascimento teve a honra de cantar com você. olha só. E olha só, Ana. Lá em Olha, Tremembé. Detalhe, em Tremembé. No Aviva! No Aviva Tremembé. Tá Não, pensando o gente. quê? Gente, Tremembé. Um oásis no Glória a deserto. Deus, Tremembé, glória a Deus. Tremembé. Mas você sabe que eu costumo dizer que Deus, eu falo, Senhor, o Senhor me mima, né? Porque eu tive alguns momentos assim que me marcaram. Por exemplo, eu fui viajar para Santa Catarina. Eu encontrei com a Cristina Mel dentro do avião. Olha só. Aí eu, né, meio lerda, não tinha percebido, a minha cunhada já, Ana, a Cristina Mel tá aí. E aí nós cantamos um trechinho de uma música, porque eu fui lá, conversei Cadê com ela? ela. Também tá nas minhas redes Que ela sociais teve aí. a honra de cantar com você. Tá por No aí. avião meu ainda. Deus. No avião. No avião. Nós cantamos a hora que pousou, que daí eu fui lá, tirei uma foto com Sim. ela, cantamos. E no ano passado eu estive em Maceió, num resort ali, e ao lado tinha um parque aquático. E a hora que eu fui com a minha família, uma das últimas vezes que nós fomos entrar em um dos brinquedos, quem tava lá? Sara Farias. Nossa, Eu falei, meu Deus, eu não acredito. que top, hein? Sara Farias. Daí eu fui, um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Olha Conversei, tudo. Depois no final falei, posso tirar uma foto? Daí nós cantamos uma palhinha. Sara Tô Farias é guardando top. as músicas aí. Oi. Depois se juntar, dá um disco só Não de é? duetos. Olha Só só. de duetos. Pois é, um feed aí com esse pessoal. Olha que Pois top, é. né? Ana, olha só, falando disso, de ter a honra de tirar uma foto com você, você lembra com quem nós aprendemos isso ou não? Tira uma foto comigo, eu que tenho a honra, eu que peço para tirar uma foto com Uau. você. Você lembra disso? Wagner da Costa. Wagner da Costa. Gente, eu participei de uma conferência numa igreja em São José dos Campos, eu, pastor Jefferson, e o Wagner da Costa. Ele é brasileiro, ele é pastor de uma igreja lá no Canadá. E pensa num povo cansado. E eu falei, esse cara vai pregar. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. E não era ele, né? Não era ele. Era o pastor Jabes, não era? Era. E tipo, Jefinho, lembra que tava muito chato? Porque toda hora ele ia falar alguma coisinha. É. E a gente, cara, esse chato vai pregar. Meu Deus, gente, aquele homem pegou pra pregar. E eu lembro até hoje a mensagem daquele cara. Deixa a pomba voar. Deixa a pomba Meu voar. Deus. Memória tá conectada Uau. aqui, ó. Network É. aqui, ó. Aí Total. o que ele fez? Ele simbolicamente, ele pegou uma gaiola na mão. E ele abre a gaiola. E a igreja era muito grande. E ele saiu correndo no meio da igreja. Ele é um cara muito agitado. Ele saiu correndo no meio da igreja. Você pensa num poder de Deus. Foi forte Foi mesmo, ou não cara. foi? E ele usava o suspensório, hein? Olha só. Das antigas aí. Pensa, Das antigas. pensa num poder de Deus que tomou conta da igreja. No final do culto nós fomos lá. Ô pastor, podemos tirar uma foto com o senhor? Eu que quero ter a honra de tirar uma foto com você. Parece que é algo, ele está sendo, querendo ser humilde. Não, mas sabe o que é? Sabe por que muitas pessoas têm tido o ministério falido? Por causa da desgraça da comparação. Sim. Porque a gente pensa assim, quem sou eu perto de fulano de tal? Então o que a gente tem que parar? Primeira coisa, a gente carrega o mesmo espírito. Sim. Nós só precisamos pensar algo. O que ela entendeu que eu não entendi? Porque qual a pergunta a gente faz? Por que aconteceu com ela e não comigo?
É. Por que aconteceu com o Chico Bento e eu tô aqui até hoje? Porque você já parou para pensar que tem gente no anonimato muito melhor do que quem tá na fama? Já parou para pensar nisso? Você viu como no nosso vale tem muita gente boa? Muita. Nossa, muita gente. Aí a questão é, o que ele aprendeu? O que ele entendeu? Sim. É que às vezes, Ana, Jefferson, Mateus, a gente quer mudar o mundo, mas não queremos mudar nós mesmos. Eu tive num culto aqui em Taubaté, Davi Lago pregou. Ele falou assim, você quer ganhar o mundo, mas você não sabe nada sobre a sua cidade. Quantos habitantes tem a sua cidade? Qual a cultura da sua cidade? Qual o problema predomina na sua cidade? Qual é a fonte de renda da sua cidade? E aquilo lá funcionou para mim como um tapa na cara e uma virada de chave. É que todo mundo quer ganhar de fora pra dentro, né? Mas de dentro pra fora ninguém quer começar, né? É o que o Davi Lago fala, É, você quer ganhar o verdade. mundo, mas você não quer arrumar sua cama. É. É verdade. Entendeu, Ana? Então, não podemos nos comparar a ninguém. Tem coisa que acontece na nossa vida que é como se fosse uma chavinha, né? É uma virada. Que vem, e, né? Um divisor de águas mesmo. Sim. Uma experiência foi a que eu contei lá no podcast que eu fiz com o pastor Jefferson. Eu estava num hotel fazenda Uhum. com a minha família. Um lugar, pastor, que eu falei assim, aqui tá todo mundo para se divertir, Sim. né? Aí eles foram fazer a brincadeira do The Voice, o recreador, que é excepcional, tá lá até hoje. E falou, gente, nós vamos fazer a brincadeira do The Voice. E quem quiser participar, nisso meu esposo falou, você vai, né? Eu falei assim, eu vou não. Vou não. Porque eu tenho um propósito com Deus, que eu canto só canções Sim, que engrandecem o nome do Senhor. Esse é um cristãs. propósito meu com o Senhor. Sim. Eu falei, eles são muito brincalhão. Então vai começar a tirar aí e não vou participar. Sim. Vou ficar aqui quietinha. Só que era para fazer a inscrição até as 2 da tarde. Quando chegou a noite, não tinha palco montado. No outro dia, na hora do almoço também, tudo quieto. Daí, à noite do outro dia, o palco estava montado. Eles entraram, um de Cláudia Leite, outro Sei de de- Carlinhos Brown. E falaram, olha, um hóspede foi lá reclamar, então nós vamos fazer a brincadeira aqui, nós vamos pegar aqui. E aí o meu esposo falou, você vai, né, Ana? Eu não vou. Mas Paulo não escolhia os lugares onde ele... Aí aquilo pra mim... Aí é difícil, Não, né? foi um tapa na minha cara. Aquilo foi a chavinha. Por quê? Porque a partir daquele dia, gente, olha, minha vida foi transformada. Eu falei, só. Senhor, por quê? Daí eu participei, cantei a música da Aline Barros. Consagração? Não, Ah, ressuscita-me. tá. E uma senhora que estava ali veio chorando falar comigo Olha e falou só. assim, ó, você não sabe como eu entrei. Por isso que eu falo com a música. E você falou e da você música. querendo perder essa oportunidade, né? Pois é, e ela não era cristã. Sim. E ela falou, olha, essa música renovou as minhas forças aqui. E eu falei, a partir daí, eu não nego. Então, por que eu tô aqui? Porque eu vejo que Deus abriu essa porta. Porque se você fala assim, Ana, e aí? Não, são desafios. Sim. São desafios. Fosse assim, São Paulo não tinha pregado na Grécia, no Templo de Todos os Santos lá. Exatamente. Então, hoje, na minha vida, houve essa, como você, um despertar para sua vida isso, né? É isso que ele falou. E a gente começa a ter uma visão diferente. Hoje, muitos lugares que os irmãos não me chamam só para cantar. Ana, você pode ministrar a palavra? Jesus, me encha, estou estudando para isso, me encha da tua graça, estou fazendo a minha parte como ser humano, porque também não é, né? E vou, Sim. pela Aí que graça eu do falo, Senhor. é a atualização. Exatamente. Porque antes, como que as pessoas subiam no púlpito? Abre a boca que eu encherei o vaso. É. Exatamente. Não é? De mim não tem nada, não espere nada de mim. Nossa, fui pego despreparado. Não olhe para mim porque eu sou falho. Não, olha para mim. O que o apóstolo Paulo disse? Me imite, inclusive, né? Porque eu imito alguém. É. Agora, a gente subia no palco. Não, não olha para mim porque eu sou falho. Vai olhar. Isso aí virava desculpa pra falar tudo quanto era barbaridade É também, né? verdade. E sabia que eu demorei para Não sou eu. Para entender isso É alguém. como pastor? Eu demorei para entender que eu era um pastor, uma figura E pública que tinha culpa. e que todo mundo ia olhar para mim. É. Porque é o que eu já comentei aqui. Aonde você tá, é o pastor. Né? Às vezes você tá num lugar, tipo na padaria, aí vem um lá de longe, ô pastor! Fala, puxa, É verdade. não é? Como é que ele viu aqui, né? Outro dia eu tava num lugar comendo com um amigo e o Samuel, e a gente brincando, dando risada, de repente o garçom chegou para mim, senhor pastor Paulinho, né?
Tipo, eu pensei comigo. Até aqui, né? Aí eu Pois falei, é. sou o pastor Paulinho. Ah, eu conheci o senhor. Aí eu falei, que bom. Aí ainda o meu amigo falou, imagina se o senhor estivesse dando mau testemunho. Exatamente. Ia ser o pastor Paulinho, entendeu? Então, é a questão, Ana, da atualização. Né? De ter um bom som. Eu sei que a sua igreja investiu em um bom som. Graças a Deus, Né? gente. Eu sei disso. Meu Deus, isso ajuda muito. Não? Então, e aí, Ana, é isso que eu tenho falado. É viver de forma proposital. É a comunicação. É aquilo que você tem comunicado. Ô, Ana, você é assembleiana desde quando nasceu, Isso. não é? Raiz. Você é assembleiana raiz. Pra sempre, assembleano pra sempre. Eu falo isso. Falando... Eu sou assembleana, mas eu amo as outras Não, denominações. eu sei. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bom. Senão você nem estaria aqui. Não, Só ia me sentir ofendido. Eu, Não, eu amo, sei não. que você é uma pessoa bem dinâmica. Mas falando assim... E é agradável também, devo dizer. isso. Amém. Glória a Deus. Mas, Ana, e se Deus te pedisse isso? Olha, eu agora vou te levar para outro ministério. Pelo amor de Deus, pastor, não estou pescando a Ana. Mas eu estou dizendo o que, Ana? Às vezes Deus pede para nós coisas inusitadas. Você sabe disso. Sei. Às vezes a gente está quietinho dentro de casa, o Senhor fala assim, junta a mala que você vai embora. É. Por exemplo, um dia eu estava em casa, Ana, Mateus, eu estava em casa e eu falei, puxa, como eu amo a minha casa. E eu estava sentadinho na sala, assistindo uma televisão, tomando um cafezinho, falei, cara, eu amo ficar em casa. Aí o Senhor, na hora, é o lugar que você menos vai ficar. E eu falei, Senhor, e é o lugar onde eu menos fico. Quiser se esconder de mim, fique na minha casa. Quiser não me encontrar, vá Vá à na minha minha casa. casa. Então, às vezes, como por exemplo, eu congregava também. Eu pregava 1, 2, 3, 4 vezes por mês. E de repente Deus me chamou para eu conduzir um povo. Eu dando aula de informática, uma escola que tinha nessa rua aqui até. Eu dando aula e eu comecei a chorar do nada. E eu falei, o que está acontecendo? Será que eu estou passando mal? O Senhor falou para mim, vou te mostrar o peso de carregar um povo. E eu comecei a chorar. Nessa época eu dava aula de social. Tinha uma menina que me chamava de pastorzinho, porque eu era crente, estava de social. Pastorzinho, você está passando mal? Eu falei, não tô, mas eu não tô legal. Vocês me dão licença, 5 minutinhos? Fui na sala dos professores, sentei e Deus falou para mim, tô tirando você daqui e tô dando uma igreja na sua mão. Sinta o peso do povo. Eu cheguei em casa chorando, pensa. Eu era o professor número 1 do curso de hardware e redes da escola. Eu havia montado o curso naquela escola. Tudo passava por mim. Eu fazia manutenção dos computadores da escola. E de repente, Deus fala para mim, acabou. Cheguei em casa, contei a Vivi. Pelo amor de Deus, você não vai sair do serviço. E não sei o que. Eu falei, calma, Vi. Deus me falou, no tempo dele vai acontecer. Quando eu me vi, eu estava sem nenhuma turma. E olha que interessante. Foi saído do serviço. Foi com uma turma dando aula, ou seja, ganhando o mínimo, do mínimo, do mínimo. Quando, de repente, uma outra escola muito conceituada em Taubaté me chama, me oferece um ótimo salário na semana de eu abrir a igreja. E eu disse para ela, para a gerente, eu falei, eu não vou aceitar o trabalho. Ela, por quê? Porque é à noite e eu vou pastorear uma igreja. Sabe o que a gerente me disse? O senhor vai trocar o certo pelo duvidoso? Eu falei para ela, o certo é o meu chamado, o duvidoso é a escola. Uau. Essa escola fechou, eu acho que nem existe mais. E o meu ministério continua. Firme e forte para a glória de Jesus. Glória a Deus. Então eu te pergunto, Ana, e se Deus pedisse o seu Sai do meio ministério? da tua parentela. Sai, vai. Agora você vai para a igreja tal, num contexto totalmente diferente do seu. O que você acha, Ana? Como que já parou para pensar nisso? Já. Já parei, já. O meu irmão, por exemplo, ele cresceu também na Assembleia, hoje ele está em outro ministério. E ele já falou várias vezes isso para mim, né?
Porque hoje ele está no ministério que é totalmente diferente da Assembleia. Mas eu digo, ô Paulinho, que eu sou movida pela voz do Senhor. Sabe? Eu sou movida pela voz do Senhor. É engraçado que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Falando, se Deus me manda ir, eu vou porque eu prefiro obedecer. A obediência, ela precede a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, eu prefiro obedecer. Então, se Deus falar, eis-me aqui. Eu creio assim, Deus, ele não é Deus de confusão. Com certeza. Então, a partir do momento que o Senhor falar para mim, filha, você sai daqui, eu quero você aqui, ele vai preparar todas as coisas que o meu marido vai concordar, vai ser algo que vai fluir. O pastor Né? vai ser preparado. O pastor Pra vai ser isso. preparado. Né? O pastor, o meu marido tá prestando serviço em São Paulo, né? E só que ainda tá aqui em Taubaté porque ainda tá funcionando por enquanto. E aí esses dias o pastor falou: São Paulo é aqui mesmo. Não precisa ir embora não. Fica por aqui mesmo. Mas estamos debaixo do que o Senhor tem para nós, né? Então, é isso. É melhor obedecer. Melhor obedecer. É melhor obedecer. Agora, já teve profecias, né? Que Deus sabe todas as coisas, né? Onde, por várias vezes, irmãos foram usados. Teve uma vez que foram 7 vezes seguidas em agendas. E os irmãos falaram assim, prepara as malas, prepara as malas, prepara as malas. 7 vezes seguido. Então, eu não sei quais são os planos de Deus. Olha que eu tô meio Eu dentro, só falo, então. Hein? eis-me aqui. Eu tô meio dentro do... Será que Foi isso meio- aqui é uma premonição disso? Então, Eu já então, chegava arrumando mal. Não, o pastor Jorge, Não é? se estiver aqui, Jesus. 7 vezes, agora o senhor. O oitavo. vezes. mas sabe... Vou ô, dizer também, prepara as malas. Oh, meu Deus, Senhor, porque- Jesus. Meu Deus. É ruim perder pessoas dinâmicas. Gente boa, é ruim perder É ruim gente perder boa. gente boa. Gente boa é fogo. É. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu? O pastor chora com qualquer um que sai da igreja. Sim, sim. Coração pastoral é diferente. Do só de banco ao que Às vezes, ajuda tudo. às vezes a pessoa chega e fala, pastor, mas aquele irmão dava tanto problema. E o pastor, eu sei, mas não queria que ele fosse. Então, Eu sei bem que é isso. Meu pai pastoreou quase 20 anos. O irmão Isso- falava, tô saindo, meu pai tava ali. Não, irmão, não sai Sofre, não. né? Sofre. Sofre muito. isso faz parte. Gente, estamos chegando no nosso fim. Já? Não, Já foi já, hein? rápido mesmo, né? chegou o nosso tempo. Parece que começamos agora, né? Pois é, agora tava Mas é esquentando. bom, porque qual que é a nossa teoria? Você dá o doce, você Isso, toma puxa. o doce. Entendeu? E deixa a criança querer mais. É, porque ela fica... Lembra? Fica o quê? É. Chupando nada, querendo pra semana que vem. Essa é a nossa teoria, entendeu? Então, eu acredito que foi um podcast incrível. Eu acredito que alcançamos bastante pessoas. Eu acredito Sim. que desenrolamos um tema bem legal e a presença da Ana Costa aqui foi Quem diz sempre incrível. se foi bom é o Gugu. Gostou? Ah, então Uau. o Gugu é o nosso... Analista Top. técnico. Ele não falou só uma vez o muito, hein? Muito, Foram- muito, muito. O Gugu é o nosso termômetro. E legal que Ana Costa, Podômetro, né? Ana Certo. Costa vai estar Gudômetro. no Aviva Tremembé Olha Uhul, só. 2022. Ele falou agora Aí pra sim, mim, hein? porque lá no carro... Tá quente a notícia. Cadê o Ricardo? Tá aí? O Ricardo, o Ricardo, se ele estiver ouvindo, assistindo o podcast, ele vai dar glória a Deus de pé. Já Ele- pulou já. Ele vai Claro. vibrar Com aqui. certeza. Então, Agora tá em pé, já. teremos o Aviva Tremembé 2022, Glória a para a Deus. glória de Jesus. O retorno O retorno. Viva Tremembé. depois da pandemia, da Da pandemia. Poxa. E esse, É o mínimo, né? Tá esse na hora. nosso podcast, o Metacast, ele tem o apoio da SD+. Sim, sim. SD+, é uma escola de enfermagem dos nossos amigos Samuel e E Daniela. A melhor que a gente conhece. Eu vou ler aqui para você, porque senão eu vou esquecer, porque eu não decorei. Se você tem interesse em estudar em uma escola técnica de saúde de qualidade, reconhecida por ser a melhor da região do Vale do Paraíba, vem para a SD+, Tremembé. Na SD você encontra cursos técnicos em enfermagem, auxiliar de farmácia, cuidador de idosos, além das especializações de instrumentação cirúrgica e enfermagem do trabalho,
corre para a SD, porque aqui preparamos o seu futuro. E aonde está a SD+? Na rua Arcanjo Banhara, número 101, no bairro do Jardim Santana, atrás da escola Amália Pato. E o WhatsApp da escola é 12 99769 7687. Aí sim. Tá bom? Aí sim. SD+, Escola de Enfermagem de Tremembé. É isso, pessoal. Jefferson, suas considerações finais. Deus abençoe todos vocês. Primeiramente, quero agradecer também a Ana que veio aqui e que essa conversa nos faça crescer, né? Sim. E que as raízes, né, possam ser notórias na nossa vida, porque, igual a gente falou, né, uma árvore ela é grande, mas ela tem a raiz profunda. Sim. E a raiz que sustenta a árvore, né? Então, que isso venha ser na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso serviço, que as raízes elas possam fazer a diferença. E que não venha a ser uma árvore artificial, né? Voltando a falar aqui no assunto da Bíblia, que não venha a ser só uma Bíblia na mão, mas que venha a ser a Bíblia vivida no coração, que é a mente, né? Sim. Que venha a ser de dentro para fora e não algo superficial, algo que acontece só do lado de fora, né? Acho que foi você que falou a primeira vez que a Bíblia é igual ao oceano, né? É. Ela dá segurança para quem tá ali na beira da Não. praia, mas ela engole gigantes. Forte. Né? Profundo. Que profundo. Não é? Profundo. Meu Deus. Você escreveu Então- essa frase? Fui Você eu. me Mentira. passa. Você me passa. Esse rapaz é um poeta. É um Você me- filósofo. É um filósofo. Estudei filosofia. Eu sou Sóstenes. Tá? Filosófico. Então, Sóstenes passa longe, perde. Teve aula comigo. é o Roberto Bolanho. Eu sou um bolanho brasileiro. Então, que isso venha a ser visível na nossa vida, né? Sim. Que a Bíblia não venha a ser só visível na mão, né? No porta... Eu trabalhava com um rapaz, cara, ele não era cristão, mas ele tinha uma bibliona em cima do painel do carro dele, né? Eu perguntava, pra que isso? Não, pra não tomar enquadro na rua. Ah, isso ajuda. Eu ia falar isso, é pra polícia não parar. O polícia Olha vê o só. selo e manda você seguir, cara. Meu Deus. Então, quem não é cristão sabe que o negócio traz benefício pra gente. E quem dirá a gente que é filho dele. Livra do enquadro. Não é? Livra. Então, Ô Jefferson, depois que você encerrar, fala suas redes sociais, tá bom? Satanás tá louco pra enquadrar a gente. Mas se tiver com a Bíblia, ele vai mandar você seguir, pode ir embora. Olha que Imagina. boa metáfora. Não é? É. Então, que isso sirva pra gente crescer. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Até a Imagina, próxima. De nada. O Matheus também Fica à tá ali. vontade. O grande amigo do Matheus Meu ali amigo também. Sebastião. Sebastião, Deus abençoe. Totalmente, obrigado. Você não tá vendo ele, mas É, ele tá que no benção. cantinho. Sim. Deus abençoe. Meu a irmão, todos. meu irmão, ele. Irmão. É. E daí, o que a gente faz agora? Você falou suas redes sociais? Eu Não, ele não quis, ele tá agora Você não com quer o falar negócio suas de- redes sociais? Não, porque Ninguém eu tenho me que dar uma siga. relembrada. Então não. eu vou falar pra você. Não, Jefferson.louro. Esse amigo conhece, hein? Ele tá com a cola na mão, né? O Instagram, né? Eu tô do meu. Esse amigo O Instagram conhece. dele é jefferson.louro. Olha tá bom? só. E o Arroba Facebook? Jefferson.louro. Isso é o que? Instagram, né? E o Instagram, Facebook? Facebook? Facebook, deixa eu lembrar aqui, peraí. Eita. Jefferson de Souza. Olha só. Com Olha S só. ou com Z? Com um Z. Souza Boa. com Z. Matheus, suas considerações finais. É isso. Eu tô feliz, obrigado pelo convite de novo e que papo gostoso. Quero te agradecer, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço. E Pau na espero que máquina. tenha, e pau na máquina. Espero que tenha sido bom pra todo mundo. Pra mim foi muito prazeroso bater esse papo e ouvir essas histórias. E tamo aí semana que vem, sei lá. Toda semana É isso aí. estamos presentes. Que bom, que bom, que bom. E que tenha sido bom pra todo mundo também. E suas redes sociais? Minha rede social, Instagram, traduzido para o português. Billy Graham. né? Billy Graham. Deixa eu confirmar comigo mesmo. É Mateus _H Duarte. Olha aí. Mateus com TH. Tá chique. Chique. Facebook é Mateus Duarte. Ana Costa, suas considerações finais e redes sociais mais uma vez. Eu quero agradecer pastor Paulinho, pastor Jefferson, Mateus. Pastor Mateus? Não. Recebe. Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma honra para mim, um presente mesmo dos céus Que estar aqui bom. com vocês. Eu fiquei muito feliz porque vendo aqui, né, os comentários, tem gente aqui dos Estados Unidos conosco, minha olha aí. amiga, tá lá, a Nádia.
Estados Unidos, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Taubaté, gente, obrigada. Que Tremembé, lindo. São Paulo, capital, tá aqui conosco também. Que legal. Muita gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Realmente amei, foi muito precioso Que esse bom. momento. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente nesse projeto. Você falou sobre o sal, né? Que é o tempero, Sim. e ele também é conservante para não estragar, para É, livrar dos fungos e bactérias. E é isso que nós somos nessa terra, né? sim. Sim. E Que é bom. isso. Amém. Deus abençoe. Suas redes? Minhas redes sociais, só procurar aí, Cantora Ana Costa, Olha gente. só. Vocês vão achar no Instagram, no YouTube, Facebook. Facebook, eu tenho como Cantora Ana Costa, que é a fanpage, e tenho também Ana Costa Sandro Nogueira, que é o que o povo vê lá mais Sim, também. sim. Eu quero agradecer você, Ana, por ter estado aqui com a gente. Foi bênção demais. Creio que voltará mais vezes. Oxi! Eu quero Mesmo aqui. agradecer ao seu esposo, sua família, sua filha, por ter liberado você, né? De estar com eles, de ter a sua presença para estar aqui servindo o podcast, Metacast, e o pastor, seu pastor também. Jorge Eu sei que Antunes. Jorge Antunes. Eu sei que Isso. você está aqui debaixo da bênção de Deus, da bênção da sua Graças a família e Deus. do seu pastor. Amém. Então, um abraço ao pastor Jorge Antunes, que Deus continue abençoando e que essa parceria entre vocês dure por longos e longos anos. Tá bom? Amém. Quero agradecer meu amiguinho Gu. Gu, você. O melhor de todos. É o melhor. O Gu, você é 10, viu? Você Saiba é que 10, Saiba você que é a sua presença ela é importante aqui, não Essa é só porque antiga demais, você né? é o cara que Gerd. manuseia tudo aí, mas por aquilo que você carrega, pelo seu caráter, pela presença do Espírito Santo que está em você, viu, Gu? Então, Deus abençoe você de coração. Você é 10, cara. É Coisa isso aí, é o fina. Sebastião, né? É isso? Sebastião. 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 Deus abençoe. Nosso amigo da Colômbia, né, Matheus? E ele é importado ainda. Que da veio Colômbia. Ele é importado, Que tem top. rótulo Ele diferente. veio Ah. aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Então é amigo do Matheus, é nosso amigo. Tá bom? Com certeza. Lembra do nosso amigo? Deus Fala, abençoe. fala seu e-mail para nós. www. Isso é site, não é. A próxima vez que você estiver aqui, quem sabe a gente consegue conversar mais um pouco, bater um papo. Tá bom? Nossa vida é um pouco corrida, a gente Ele vai voltar. corre de um lado pro outro o dia inteiro. Obrigatoriamente. Mas da próxima vez que você vier, eu faço questão de separar um tempo para passar com vocês. Sim, tá que bom? bom, Ter que a bom. honra de conversar com você, aprender um pouquinho sobre a cultura do seu país, aprender um pouquinho sobre como que você vive lá, saber um pouquinho da sua história. Tá bom? Deus abençoe, gente. Hoje foi incrível, como todos os dias que temos feito o Metacast, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. bensound.com. bensound.com.